Se você quer resolver os exercícios do URI utilizando o JavaScript, recomendo fortemente que você veja esse vídeo até o final, beleza? Então vamos começar. Eu já deixei uma pasta reservada aqui, chamado tutorial Node.js, e a partir dele, eu vou clicar com o botão direito e selecionar essa opção Open with Code. Você vai ter essa opção também se você tiver instalado o VS Code, conforme eu apresentei no tutorial. O que vamos fazer agora é criar um arquivo aqui na nossa pasta, tá bom? Então, se essa aba não estiver habilitada, basta clicar aqui, que ela já mostra essas opções aqui para você, e você vai clicar aqui, ó, nesse New File. Aqui, a gente vai criar um arquivo chamado script.js. E aqui a gente vai criar um outro arquivo agora, onde a gente vai deixar algum conteúdo lá dentro, justamente para, através do Node, ler o conteúdo que está nesse arquivo. Então, vou clicar aqui, e você pode dar um nome qualquer para o seu arquivo, mas eu vou dar um nome de std.in, que é o mesmo nome dos arquivos de teste que o pessoal utiliza lá no URI Online Judge. Agora que você já tem esses dois arquivos aqui, ó, você pode vir nesse arquivo que a gente vai deixar um conteúdo escrito nele, pode arrastar e deixar ele aqui do lado, para que ele fique com a tela dividida assim. Um vai ser o nosso script e o outro vai ser o arquivo que a gente vai ler o conteúdo lá dentro, certo? Aqui eu vou colocar dois valores, o 10 e o 9, tá bom? Porque a gente vai ler esse conteúdo, manipular esses valores e fazer uma soma entre o 10 e o 9, tá bom? É só um exemplo bem simples assim, mas para você ver como que funciona isso. Vou deixar ele aqui do lado, reduzido. E agora, a gente vai utilizar uma palavra reservada no Node chamado require. Então basta escrever aí require, aí depois você abre e fecha o parênteses e depois abre e fecha aspas duplas ou aspas simples. Aí aqui você vai escrever fs. Então, o que significa isso? Esse require é uma palavra reservada do Node e serve para a gente fazer requisição de módulos. Então, o nome do módulo que a gente está fazendo a requisição é o fs, que é o file system, que é através dele que a gente vai utilizar, que a gente vai ler, na verdade, o conteúdo desse arquivo, beleza? Então, uma vez que você fez a requisição desse módulo, se você apertar um ponto aqui, ele vai te retornar vários métodos que esse módulo possui, certo? E um dos que a gente vai utilizar é esse readFileSync. Enquanto o readFile aqui de cima, ele é o método assíncrono, esse readFileSync, ele é o método síncrono. Então, uma vez que você selecionou esse método aqui, você pode abrir e fechar o parênteses novamente, e aqui a gente vai deixar dois parâmetros. Um, que é esse primeiro, é o nome do seu arquivo. Então, lembra? O nome do meu arquivo é o std.in. Então, vou colocar std.in, beleza? E o segundo parâmetro aqui é o tipo de encoding desse arquivo. Vou colocar UTF-8, certo? Vou colocar um ponto e vírgula. E agora que a gente já fez a requisição, passando o método aqui, o nome do arquivo, a gente precisa salvar o retorno disso aqui em alguma coisa. E para isso, a gente vai utilizar uma variável. Você pode utilizar var, let ou const para suas variáveis, tá? Mas por padrão mesmo, só para deixar mais simples, eu vou utilizar var. E se você não estiver entendendo muito bem o que eu tô falando, não tem problema, cara. Enquanto você estiver vendo esse vídeo, eu recomendo que você pegue um caderno e um lápis ou uma caneta e vá anotando todas as suas dúvidas. Assim que terminar, você deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Eu vou colocar o nome dessa variável de input e depois deixar esse igual. Ou seja, o que a gente fez, né? A gente fez a requisição do módulo file system, utilizou o método síncrono nele, que é para leitura de arquivo, e passou esses parâmetros aqui, que é o nome do arquivo e o tipo de encoding. O retorno dele a gente salvou dentro da variável input, certo? Agora, eu quero apresentar para vocês um outro comando aqui chamado console.log. E aqui eu vou passar o input, né? Eu quero ver o que tem armazenado dentro dessa minha variável. Então, eu recomendo que vocês cliquem em Ctrl aspas simples, porque ele vai abrir o terminal aqui, né? O console. Vou inclusive até deixar limpo aqui. Se você quiser limpar, você pode escrever aí CLS ou Clear, tá bom? Um desses dois vai funcionar para você. Os dois funcionam aqui para mim porque eu tô utilizando o PowerShell. Então, o que a gente tem que escrever aqui agora é chamar o Node. Você escreve Node e passa o nome do seu arquivo onde tem o script, que é esse script.js. Você pode escrever só parte dele, depois dar um tab que ele já autocompleta para você. Se você dá Enter, ele vai executar essa instrução aqui com o console.log. Então ele já mostrou pra gente que tem o 10 e o 9. Se eu adicionar alguma outra coisa, por exemplo, o 98, sei lá, e colocar aqui novamente Node Script, ele vai mostrar tudo o que tem dentro daqui, justamente porque essa primeira instrução, ele lê o conteúdo, armazena na variável e depois a gente imprime aqui no nosso terminal o conteúdo dessa variável, beleza? Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que essa instrução, ela é a mesma instrução que o URI utiliza lá no site. Inclusive, eu vou copiar isso aqui, certo? Eu vou voltar aqui no VS Code e vou colar aqui em cima. Ó, percebe? Eu deixei o nome da variável assim, né, semelhante de propósito mesmo para vocês entenderem. Eles fazem requisição do file system, utiliza o método readFileSync, aí aqui é o nome do arquivo, e como o meu arquivo de texto, né, que tem esse conteúdo, está dentro da mesma pasta do meu script, eu não precisei utilizar esse /dev. Eles utilizaram esse /dev porque o arquivo de testes está dentro de um diretório chamado /dev, né? Então, /dev, /stdin e o UTF-8 é padrão aqui, certo? Então eu vou limpar isso aqui, vou deixar somente a minha instrução mesmo, que eu deixei ali em cima. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que sempre que a gente lê o conteúdo de um arquivo, ele sempre terá um tipo, certo? E nesse caso, como é um arquivo de texto,
texto, o tipo dele vai ser texto também. Então se eu colocar aqui, ó, type of e pedir para imprimir no console para mim qual é o tipo dessa minha variável, ele vai falar que é um tipo string, que é um tipo texto. E o JavaScript ele possui vários métodos para que a gente manipule os textos aqui. Então o próximo passo que eu vou fazer é criar uma nova variável chamado linhas, por exemplo, mas pode ser qualquer outro nome. Eu vou pegar o nome dessa variável input e vou apertar ponto. E aqui ele vai me retornar todos os métodos que o JavaScript possui para a gente manipular esse texto aqui que foi armazenado dentro do input, certo? E uma que a gente vai utilizar com bastante frequência para resolver os exercícios é esse split. Você clica nele, ou então você pode digitar também, sem problema, abre e fecha o parênteses, e o que ele pede aqui como argumento é assim, ó, vou até deixar o mouse aqui em cima, ele vai falar assim, ó, que o método split, ele quebra uma string em pequenas strings, né? Split a string into substrings. Então, o que a gente pode fazer com essa string? Se você perceber, aqui existe um padrão, que é um número, um espaçamento, um número, espaçamento e um número. Eu vou deixar somente esses dois aqui de início para ficar mais simples, tá bom? Então, um número, espaço, número. O que separa o primeiro do segundo valor é justamente esse espaço. Então, eu passo como parâmetro aqui esse espaço e ele vai quebrar esses valores a partir do espaço, beleza? Por exemplo, eu vou imprimir no console para vocês, para ficar mais simples, e depois eu mostro um outro exemplo. Vou colocar log, console.log, vou mostrar aqui para vocês no terminal como tá. E agora, uma vez que ele fez a quebra desses valores em outros pequenos valores, ele me mostra um outro tipo de estrutura de dados aqui, que é o vetor. Então, o primeiro valor, ele armazenou aqui, né, no índice 0, e o segundo valor aqui nessa outra posição. E o vetor nada mais é do que uma forma de você armazenar vários valores dentro de uma única variável. E a gente consegue acessar esses valores a partir do índice, né, sendo que o índice do primeiro valor aqui é o 0. Então, se eu abro e fecho o colchetes e passo o 0, ele vai apresentar no terminal o número 10. Então, se eu colocar o 1, ele tem que me apresentar o número 9, certo? E como eu havia falado para vocês, o split, ele quebra a nossa string a partir de um separador. Então, por exemplo, se eu colocar um asterisco aqui, salvar ele e passar como parâmetro o asterisco, ele vai continuar funcionando do mesmo jeito, ó. Ele funciona perfeitamente, certo? Justamente porque o separador que tem agora entre o 10 e o 9 agora é o asterisco. Se eu colocar o 0, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai separar, ó, de outra forma. O primeiro aqui é o 1 e o segundo é o asterisco 09, igual tá aqui. Tá vendo? Mas vou deixar da forma de como estava antes. Então assim, uma vez que ele me retornou essa estrutura de dados, que é o vetor, a gente pode fazer uma coisa bem legal aqui no JavaScript, que é fazer uma desestruturação desse valor. Em vez de armazenar esse vetor dentro de uma única variável, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu crio um novo vetor aqui, através dos colchetes, dou o nome da minha primeira variável e depois o nome da minha segunda variável. Então agora, em vez de ele armazenar tudo dentro de uma única coisa, ele vai pegar o valor 10, armazenar no X e depois o valor 9, armazenar no Y. Se eu tentar imprimir, por exemplo, minha variável linhas, ela não existe mais, ó. Inclusive, ele vai até dar um erro aqui pra mim. Então, o que eu faço? Eu coloco o X, vamos ver, e executo novamente. Ele me mostra o 10. Mas lembra, como eu disse pra vocês, quando a gente lê o conteúdo de um arquivo, ele é sempre um tipo texto. Inclusive, se eu colocar aqui, ó, type of, ele vai me retornar que o tipo do valor que tá ali é string. Então, o que a gente vai fazer agora é transformar o tipo daqui em um outro tipo. Em vez de deixar ele como string, a gente vai transformar para número. Então, aqui, ó, quando eu utilizei esse método split para ele fazer essa quebra e retornar esses valores dentro de um vetor, eu vou pegar esse vetor e aplicar um outro método nele. Então, eu vou colocar um ponto e eu vou fazer um mapeamento desses valores. Então, eu escrevo map. Aí, aqui, ó, como parâmetro, eu vou receber um item e ele vai me retornar o valor inteiro desse item. Ou seja, ele vai transformar o texto em um número inteiro para mim, certo? Inclusive, se eu colocar aqui, ó, o type of do X, ele vai me informar que agora é um tipo número. E eu consigo fazer uma soma desses valores. Se eu colocar aqui no console.log, por exemplo, X mais Y e imprimir aqui no terminal o resultado, ele me fala que a soma é 19. Se eu mudar aqui para 98, por exemplo, ele vai me falar que a soma é 108, certo? Isso aqui a gente não precisa deixar diretamente no console, né? Você pode criar uma outra variável, por exemplo, var soma é igual isso, são igual a esses valores. E aqui você imprime a soma, né? Fica muito mais legível o código desse jeito pra gente. Bom, pessoal, então, como eu havia falado pra vocês, esse tutorial é mais pra você entender o porquê dessa requisição que ele faz lá no URI, tá bom? Justamente pra você não ficar boiando nos próximos vídeos aqui do canal. Se você não entendeu algumas coisas que eu expliquei aqui, por exemplo, esses métodos que eu apliquei pra fazer a manipulação desses valores, não tem problema, porque isso a gente vai abordar mais pra frente, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiveram, deixem aí no comentário e até o próximo vídeo.